Está dizendo que vai gravar, mas ainda não começou. Gravando. Hoje é dia 28 de setembro de 2020, semestre letivo suplementar, nosso encontro da noite para falarmos sobre o exercício das linhas do horizonte. Mas antes, eu vou colocar aqui uma imagem das janelas do audiovisual, do cinema e do audiovisual. Tá? Essa semana eu compartilhei com vocês um vídeo ensinando vocês a dobrar a folha de papel A4 numa proporção 16:9. Expliquei o que era a proporção 16:9, falei da proporção de cinema, como que a gente chama ela de forma diferente, não é? Enquanto a televisão fala em 16:9 ou 4:3, como está aqui em cima na telinha vermelha, né? Em cinema, a gente sempre chama o lado menor de 1 e entende que o lado maior é alguma coisa em relação a esse 1. A maioria das telas que vocês podem ver aqui, elas ficam antes desse 1. Então, até aqui, ó, a 1,85/1, essa tela verde, você tem uma proporção aqui que está na horizontal, né, porque a tela de cinema está sempre deitada, então a parte menor fica sempre na lateral e a parte maior sempre na horizontal, diferente de outras telas que podem ser vistas ou operadas na forma vertical, né? A própria dimensão da folha de papel A4 ela é mais pensada para ser uma dimensão na vertical do que na horizontal. Então, é uma proporção que, inclusive, o primeiro número é sempre essa horizontal, né? Que para a gente seria horizontal, para a folha de papel A4 não é. Então, essa janela aqui, né, que é a mais comum no cinema americano desde a década de 60, essa aqui, janelinha verde, ela ainda tem uma proporção onde aqui é 1 e aqui é um número menor que 1. Né? A vertical é 1 e a horizontal é um número menor que 1. Mas você tem outras, aí aqui sim você começa a falar em widescreen, né? Tela larga, que são as telas em que a proporção passa de 1. Então, ela já deixa de ser 1, alguma coisa e passa a ser 1 mais 1 mais essa alguma coisa. Então, ela duplica a vertical e ainda acrescenta mais um tanto. Né? Então, aqui duplica a vertical e acrescenta mais 39 centésimos, aí, 39 avos dessa medida. Aqui duplica e acrescenta mais 70. Aqui, a janela, que é do filme Sudoeste, quem já assistiu, é um filme recente, de 2016, 14, e que é um filme que tem essa janela aqui, 4:1. Né? No universo da arte, o tamanho da janela está ao prazer do cineasta. Né? O filme O Homem das Multidões, a janela é quadrada. Não é nem essa primeira 4:3, é quadrada mesmo, é 1:1. Foi um filme pensado para essa janela. É claro que você não vai ver isso na sua Netflix e raramente em alguma sala de cinema, porque já existe um estranhamento só em você ver a tela, né? Então, realmente, não é um produto que está na ordem do comercial. Né? Então, eu cheguei a sugerir que a tela nos vídeos que eu passei para vocês, falando desses cortes de tela, eu passei o vadiação. E no vídeo onde eu citava o vadiação, eu cheguei a sugerir que a tela fosse essa aqui, 4:3, essa primeira, essa vermelha. Essa é a tela original do cinema, tá? Próxima à original.
Eu acho que a original mesmo é menor do que 133. Teve uma mudança aí, em algum momento. Isso antes da década de 20, tá? Do século passado. Mas a janela que ficou, né, a janela cinematográfica mesmo, ficou essa aqui, 4x3, que é a 133. Mas quando a televisão começou a se espalhar, o cinema precisou mostrar algo de diferente, porque as pessoas tinham acesso aos filmes na TV. Então, o cinema, para ter algo diferente, começou a aumentar a tela. Que nem quando a gente começa a ver se espalhar filme 3D por aí, né? Todo filme é 3D. É isso, para atrair um público, é a mesma estratégia. Só que, num primeiro momento, bastava aumentar a tela. Então, você vai começar a ter no cinema europeu essa 166 por 1, e no cinema americano essa 185 por 1, que viraram padrões do filme médio. É claro que as grandes produções eram tudo 3D, né? Tudo essas proporções maiores, telas mais largas. As salas de cinema especiais eram construídas para abrigar telas assim, sem nenhum estranhamento, sem nenhum corte, né? Mas tudo foi mudando. E note que, quando surge a televisão digital, o padrão que é adotado é um padrão intermediário entre a janela do cinema europeu, que é a 166, essa azul, e a janela do cinema americano, que é essa 185. Então, o padrão 16:9 fica numa medida de 178. Então, de 66 para 78, a gente tem quase o mesmo tamanho que de 78 para 85. A gente tem uma aproximação aí, que permite que essa janela não agrade nem a um nem a outro, mas também não chega a irritar nem a um nem a outro, né? As telas são facilmente adaptáveis. Na tela do cinema americano você perde um pouquinho da lateral, e na tela do cinema europeu você tem que cortar um pouquinho da altura, para que ela caiba na tela. Tá? Então, isso um pouco explica de onde é que surge essa proporção 16:9. Ela é muito recente, né, mas ela está ancorada nessa história do cinema, tanto europeu quanto americano, essas duas diferentes janelas, que eram janelas mais marcantes. Eu acredito, vendo o vídeo que está no YouTube do Vadiação, eu sempre assisti muito ele na versão telecinada de vídeo, né, de vídeo 4x3, de TV. Mas eu acho que essa janela 166 tem mais a ver com o resultado final do filme. Eu não sei se aquilo é real ou se aquilo é um corte feito já para exibição fora do país. Eu não sei de onde é que vem aquela telecinagem. Tá? Isso é uma dúvida. Em algum momento da minha vida eu vou saber, porque eu também não sou pesquisador dessa minúcia. Mas algum dia alguém vai poder me dizer, falar sobre isso. Mas vocês podem notar que o storyboard que o Caribé fez para o filme Vadiação é um storyboard baseado na janela 4x3. É possível que o filme tenha sido feito em 4x3, ou pelo menos planejado para ser filmado em 4x3, e chegou lá na hora, o Alexandre Robato tinha uma janela europeia e achou melhor. Pode ser. Não sei se vocês notaram, tinha uma coisa com o cenário, que tem uma hora, inclusive, que vaza para cima. Talvez ele não quisesse aquilo e tivesse... Tem muita história que a gente pode imaginar vendo um filme, vendo uma janela. Tem muita história, só perguntando para as pessoas mesmo, quem estava lá. Mas a gente fica um pouco curioso, né? Querendo saber dos detalhes. Enfim. Mas o nosso tema hoje, né, eu estou trazendo esse tema das janelas, porque a gente, né, eu estou forçando vocês a se aproximarem dessa janela HD, que é a janela que a gente vai filmar, fazer os nossos exercícios finais. Então, é a nossa janela padrão, é a janela Netflix, porque é a janela para TV digital, TV HD. Então, é uma janela padrão, que não quer dizer que você seja obrigado, fora daqui, a fazer filmes com janelas diferenciadas. Mas aqui eu vou começar a cobrar assim, né? Vamos se esforçar para usar a janela 16:9.
Os exercícios, que é o tema da nossa aula, vocês já notaram. E quem enviou o seu arquivo do iPhone com aquela janela mais quadrada, eu cortei. Da mesma forma como quem enviou o seu Galaxy, aquela minhoca, né, 4x2, sei lá qual é a proporção daquilo, e eu também cortei. Então, alguma coisa foi alterada. Muitos filmes são feitos assim. Por exemplo, o raciocínio da Apple não está errado. Por quê? O sensor, e eu acredito que todos os sensores desses celulares têm uma proporção, apesar dele ser pequenininho, o tamanho do sensor do celular é menor. Se for um sensor grande, é do tamanho da unha do dedo mindinho de vocês. Mas o sensor das câmeras de celular, normalmente, eles são... Você pega a unha do dedo mindinho, divide em 4, aquele pedacinho é o tamanho do sensor. E, normalmente, eles são num formato 4x3. Então, o que a Apple faz? Ela captura a imagem toda do sensor e te apresenta. Se você quiser cortar, você corta depois. Então, quem for enviar o arquivo do Apple pode cortar 16:9. Você faz a foto, aí vai lá na opção de enquadramento e já tem escrito lá 16:9. Aí você tem a opção, inclusive, de acertar para cima ou para baixo. No caso do Galaxy, que filma uma cobra, com certeza ele tem um sensor, ele já está jogando fora a informação do sensor antes de te entregar a foto. Então ele joga. Então, se você quiser reenquadrar, você perdeu a oportunidade de reenquadrar. Porque mesmo que a foto você planeje ela para acontecer, para ser no final das contas ela ser compridinha, você pode não acertar, você pode querer cortar depois. Então, faz parte dos processos de reenquadramento. Eu acertei um pouquinho alguns horizontes. Alguém percebeu isso na sua foto? Não percebi, não. Foram poucos os horizontes que eu Tá. acertei. Foram O senhor poucos, tá? Porque também eu... Oi? Vai falar? Não, o senhor acertou o meu, a parte de baixo. Estou ouvindo aqui, deixa eu botar aqui, peraí. Oi? O senhor acertou o meu, a parte de baixo, tipo, era maior. Aí o senhor encurtou. Sim, o seu tinha um muro Isso, era a igreja embaixo, do... não era isso? Era... Mas estava apontando para cima e tinha um muro embaixo, não era? Sim, o muro branco. Aí você cortou embaixo, um pouco. Sim, porque era uma câmera, a gente estava olhando mais para cima. A gente chama contra-plongé essa posição, olhando para cima. Não é isso? Pior que nem tava olhando pra cima pra ver, sabe por quê? Porque assim, quando eu fui tirar foto, eu fiquei pensando no vídeo que o senhor mandou da bússola. Aí eu tava tirando de cima pra baixo, eu falei, véi, esse negócio tá errado. Aí eu abaixei no ângulo do muro, pra poder o muro ficar o mais assim, reto possível, pra câmera ficar mais reto possível, não ficar nem de cima pra baixo, nem de baixo pra cima, porque tava de baixo pra cima, quando eu fui tirar. Aí eu abaixei, mas acho que mesmo assim não deve ter ficado certo, porque o senhor cortou um pouquinho. Deixa eu ver aqui. É um muro, tinha um muro, a igreja. Nem sei se eu consigo compartilhar. Posso compartilhar com o povo? Pode sim, pode. Se eu conseguir? Pode. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Eu não sei. Vou botar aqui na... Vamos ver. Ah, consigo sim, ó. Vou compartilhar então. Espera aí. Para a gente falar. Aqui já está ela cortada, não é? Ou é a que você me mandou? Ah, não. A que você me mandou foi essa. Isso, você me mandou assim. Eu fiz um corte que eu tirei mais a parte de baixo. Não é isso? Foi a minha interpretação. Como eu me propus a fazer uma janela 16:9,
Existem muitos filmes que são feitos assim. Você pode filmar. Aliás, esse raciocínio é muito importante para o cinema, principalmente o cinema digital que a gente está vivendo. Por quê? O que eu filmo não é o que eu exibo. E eu posso tirar proveito disso. Normalmente, eu já filmo enquadrando e sem sobras para fazer corte nenhum. Isso é o normal. É o normal, tá? Aliás, se você tiver um produto que precise, que tenha prazo, não entre nessa de filmar sobrando, não. Filme o justo, porque quanto mais sobra, também mais trabalho para tratar, e tudo isso é tempo. Então, se você tem um produto que tem prazo, não tem cabimento você... onde o prazo é mais importante que a qualidade, né? Não tem cabimento você ficar pensando em reenquadrar, a não ser que seja uma solução inteligente para algum problema que você tenha. No caso do cinema digital, muito, como você também, muitas vezes, o trabalho para cinema é um trabalho onde a pós-produção, o tempo de pós-produção, de edição, de conformação do material é muito longo, né? Normalmente um tempo para fazer uma finalização de um filme, você filma em 2 meses, o filme normalmente dura 1 ano, né, para ficar pronto, ou mais de 1 ano, entre a produção, a filmagem e a finalização. Tá? Então, você tem tempo para trabalhar o material. É um processo. Mas, quando a gente trabalha nesse tipo de produto, e é muito comum fazer esse tipo de produto, quem trabalha em cinema e audiovisual, né, trabalha com qualidade, né, essa qualidade aliada ao tempo de trabalho que demanda também o material, tá? Não é qualidade porque tem que ser melhor, não. É porque tem uma relação aí entre tempo de trabalho investido e o resultado obtido. Então, claro que alguma coisa que você tenha, que você pague menos tempo de trabalho para ser realizada, precisa abrir mão de algumas coisas, não é? Então, em cinema a gente filma muito com uma qualidade maior do que vai ser exibido. Por isso que está muito comum você ver câmeras 6K, 8K, 4K, e não ter nenhuma televisão, nenhuma sala de cinema. No máximo você tem sala de cinema 4K. E a sala de cinema 4K, ela existe para o filme 3D. Porque a sala de cinema 2K, quando você exibe nela um filme 3D, na verdade você está exibindo 1K num quadro, aí quando vai para outro quadro, mais 1K, e depois volta mais um quadro, 1K. Então, 24 quadros por segundo, você exibe 12 quadros de 1K, né? Você exibe cada quadro 1K, em vez de 2K. A imagem fica piorzinha. Tá? É a quantidade de megapixels da cinema, numa sala de cinema digital. Então, isso piora a qualidade do 3D, porque você reduz a qualidade da tela, a resolução, para menos do que uma TV HD. É como se fosse um Half HD, aquele 720, que a maioria dos vídeos que a gente compartilha ou tem é 720, porque tem uma imagem boa e gasta bem menos memória do que o 1080, por exemplo. Então, acaba sendo, né, no custo-benefício, espaço e qualidade, o 720, pelo menos para mim, me satisfaz. Então, você não tem salas 4K assim, à torta e à direito. As salas que existem em 4K, elas foram construídas até mais para servirem ao cinema 3D, porque aí você tem um cinema 3D com 2K reais por imagem, né? Então, o 2K é a forma como o cinema fala dessa resolução HD. O HD 1920, né, quase 2000, o 2K é a mesma coisa, só que em cinema. Tá? E aí se fala muito em 4K, assim como você já tem televisão Ultra HD, né, que é 4K, mas a diferença é muito sutil. Mas você não tem televisão 8K, quer dizer, lá na China tem, vão querer vender isso para a gente, né, em algum momento. Mas é muito comum você ter câmeras 4K, né, câmera 6K, câmera 8K, que significa o quê? Tem uma resolução maior. Mas você não usa essa câmera para fazer um filme com essa resolução. Você usa essa câmera, muitas vezes, para fazer um filme 2K, um filme HD. Mas o que essa câmera te dá? Te dá muito mais informação
de forma que quando você faz um processamento, né, quando você corrige cor, quando você aplica efeito especial, que a maioria dos filmes, inclusive, investe em efeito especial para baratear os custos de produção. Fica mais barato você usar efeito especial do que, por exemplo, contratar vários figurantes, pintar um lugar, desenhar, tirar transformar aquele espaço num espaço de época, enfim, é muito mais fácil, às vezes, você usar um efeito especial. É muito comum, tem sido muito comum. Então, mas aí você grava numa qualidade maior, porque o efeito especial, sendo aplicado numa qualidade maior, ele fica melhor, ele funciona melhor, ele convence mais, parece mais real. Tá? Então, é muito comum trabalhar em cinema com essa lógica. Eu vou poder pós-produzir, eu vou poder cortar o que eu não quero para a minha imagem. Então, eu posso filmar mais. É muito comum usar essa lógica. Então, nessa fotografia aqui, né, da Amanda, não é isso? Ela provavelmente um iPhone, não é? E ele oferece, o raciocínio do iPhone já é esse. Você recebe a imagem, a princípio, na máxima qualidade que o iPhone pode te dar. Ou seja, o sensor inteiro. Então, ele está usando todo o sensor que tem dentro do celular. Professor, meu é Samsung. É Samsung o seu? Samsung é 30S ou é 30, um negócio. Depois você dá uma pesquisada, ver se o sensor dele tem mais cara de quadradinho, ou se isso é um corte. Porque pode ser um corte também. É porque ele tem 3 câmeras no fundo, aí ele tem várias formas de tirar foto. Então, tipo, eu escolhi essa, porque eu achei que era mais próxima do que o senhor queria. Tinha uma que pegava o celular todo, tinha um que era um quadradinho, e tinha essa que era um pouco maior. Sim, não, o interessante é a proporção da janela. A gente vai trabalhar com a proporção 16:9. Então, você vê aqui que o lado esquerdo me parece muito igual, o lado esquerdo e o lado direito, as laterais, me parecem muito próximas do tamanho da horizontal, das linhas horizontais né, no topo da tela e embaixo da tela. Ou seja, o quadrado onde está inserida a imagem, o retângulo onde está inserida a imagem. É o formato da tela. Esse formato, eu posso dizer que ele parece mais com um quadrado. Apesar dele ser retangular, eu vejo que a parte superior e a parte inferior são levemente maiores que as laterais, mas ele é mais próximo ao quadrado. Essa tela, mais próxima ao quadrado, ela pode ser o tamanho do sensor, pode ser uma escolha no menu, como o celular vai te entregar a foto. Então, você pode escolher no menu também o formato 16:9. E é esse formato que eu vou estar cobrando de vocês, 16:9. Então, notem que o formato 16:9, ele vai precisar cortar uma parte desse quadro, porque ele é mais retangular. Então, vou precisar cortar algo na altura. E quando eu optei por cortar algo nessa altura, eu usei logo a lógica de que eu estaria olhando para o céu. Para isso, basta você lembrar do que acontece no nosso simulador de horizonte, quando você aponta a câmera para cima, né, você vê que o chão, a linha que separa o chão, né, a parte azul da parte marrom, ela desce. Então, o horizonte, quando eu começo a olhar para cima, meu horizonte começa a descer. Então, foi essa lógica, né, eu associei o Bonfim ao céu, né, enfim, Nosso Senhor do Bonfim, né? Imaginei Deus aí, Jesus na cruz, coisa lá no céu, e por isso eu dei mais céu do que chão. E como o chão não tinha uma grande informação, era essa massa branca do azulejo, até uma cor bonita, mas muito homogênea, eu reduzi bastante a presença dela no quadro. Isso foi uma opção de composição diante da necessidade de cortar essa imagem, que estava num formato quadrado, para um formato mais retangular. Então, eu precisava cortar. Eu optei por cortar mais embaixo do que em cima. Ok? Entenderam?
Compreenderam essa ideia? E isso é um raciocínio importante, né, para a gente falar da linha do horizonte no cinema. O pessoal que estava falando do câmera cínica, né? Gostou bastante da ideia do câmera cínica, e aí queria ver o que o pessoal achou. Alguém se propõe a falar sobre o texto? Ninguém? Estavam comentando aqui nas conversas. A Amanda, sim, Amanda. Quem quiser falar, pode abrir o som e falar. Eu te falei da câmera clínica. Eu fiquei assim, eu entendi, mas ao mesmo tempo eu não entendi direito. Quando ele diz que ele não dá enfoque para a sensação do personagem em si. Do, tipo, quando ele fala do filme, é porque eu não assisti o filme que ele citou, né? Ele citou um filme que ele disse que não mostra muito o que a pessoa é, ela se mostra por si só, e não faz aquela coisa do efeito de aproximar e tudo mais que as câmeras faziam antigamente, que inclusive eu vi muito no filme da aula passada, que o senhor indicou, o Deus e o Diabo Deus da... já. Sim, eu via muita questão daquele zagueiro de bater na cara da mulher, a mulher sai rodando, essas coisas assim. E na descrição desse texto, eu fiquei tentando imaginar como seria isso, tipo, naquela época. Porque hoje em dia eu sinto que essa câmera cínica ainda existe, né? Você não vê muita questão de... muito jogo de câmera para aproximar. Eu só tem uma série que eu já vi na minha vida, acho que é Brooklyn Nine-Nine. A câmera meio que aproxima quando o personagem vai falar para dar um enfoque aqui nele. Eu notei isso na hora que eles fazem, mas assim, dificilmente em filme eu vejo mais isso. Eu queria saber se era essa, de, tipo, se a câmera cínica é o que temos hoje em dia, ou se é uma outra coisa diferente. Aí merece um tratado, né? Saber se tem ainda hoje. Claro que tem, eu acho que tem, né? Bastante. Inclusive o Ilha das Flores brinca, né, com essa câmera cínica, né, com essa ideia, né, de você abordar um tema pesado de uma forma quase científica, né? Assim, o que importa é o saber sobre aquilo, não importa. Então, as praias do Brasil foram afetadas com 2 toneladas de petróleo, estão espalhadas nessa praia, até tanto foi tanta medida, tantas praias, não sei o que, vai demorar 20 anos para recuperar aqui e ali, e tudo isso são dados, sabe? Esse cinismo onde o que você passa assim, é naturalizado, né? Que você vê. Né? E aí eu compartilhei um outro textinho pequenininho que eu acho que talvez ajude você a entender o contexto do Sganzerla, que é um texto do Jacques Rivette, da abjeção. É um texto de revista, assim como da Cahiers du Cinéma, né? Foi publicado na Cahiers du Cinéma, que era a revista de crítica cinematográfica que gerou a Nouvelle Vague, né, na França, de onde saíram vários cineastas da Nouvelle Vague, né? Assim como o Sganzerla, ele era crítico de cinema, e é claro que a crítica como caminho para ser cineasta, como o Glauber também, escreveu para o Jornal à Tarde, fez crítica cinematográfica para o Jornal à Tarde. Sganzerla também fez crítica cinematográfica para a Folha de São Paulo. E começa a pensar cinema e transfere aquele pensamento para esse cinema, que é um cinema novo, né? Você falou bem, né? Essa coisa assim, essa câmera que aproxima como uma coisa do cinema antigo. Talvez tenha alguma marca aí, uma coisa mais antiga, talvez uma coisa mais novelesca, ou pelo menos tudo que quer extrair emoção e, logicamente, a partir dessa emoção, oferir lucro. Aí existe, logicamente, uma certa reação, né? Você produzir lucro a partir da emoção, existe um certo pudor aí, né? Um certo, isso é ético, né? Então,
Então, os limites dessa ética da emoção, estão sempre em discussão, né? Até onde eu posso ir? Até onde se ia há 10, 20 anos atrás, né? Até onde se pode ir hoje, por exemplo. Em vários temas. Então, essa questão da ética da imagem está sempre em pauta. E na década de 60, né, você vai ver que o texto de Jacques Rivette é um texto que reverberou durante anos. E com certeza, eu imagino que os Ganzella tivessem conhecimento da discussão, não precisa nem ler o texto, é só a discussão, porque ela trafega. E o texto de Jacques Rivette fala justamente sobre isso, sobre o plano do filme Capó, do Gilles Pontecorvo, né, o cineasta da Batalha de Argel, e que nesse filme quando uma mulher que está presa num campo de concentração decide se matar no arame farpado eletrificado do campo de concentração, ele faz um traveling, né, que é o traveling é a câmera sobre um carrinho, de forma que esse carrinho, nivelado com o chão, tem uma trajetória quase como se estivesse voando, né? Por isso que eu falei do programa de simulação de voo ali, né? De horizonte artificial, porque basicamente esse imaginário sobre a câmera de cinema nos espaços, uma câmera que voe, né? Que tenha liberdade total para voar nos espaços. Então, o Traveling reproduz esse imaginário dessa câmera que voa, que não sente o espaço, ela está no ar. Então, ela não balança quando o carrinho passa num buraco, não tem contato com o chão. Ela voa, então ela flutua, ela não sofre com nenhuma trepidação. Esse é o carrinho, né, o Traveling. E o Traveling dá trabalho. Então, o que o Gilles Pontecorvo está fazendo quando ele faz esse close é um trabalho que visa produzir mais emoção. Então, ele se empenha em produzir emoção. É esse gesto que parece que o Jacques Rivette está criticando. Não, essa câmera que extrai um ponto de vista. Né? Bahia. Olha aí, Daniele vai falar. Eu li primeiro essa crítica do Rivette, depois eu fui ver o vídeo, né? E aí eu não sei se eu teria tido essa percepção sem ter lido o texto, mas depois que eu li, eu fiquei até tipo meio assim de ver o vídeo, falei, nossa, esse cara deve ser mó escroto, né? E aí, no que eu vi o vídeo, eu fiquei realmente na hora que ela é eletrocutada, me veio uma sensação meio Sônia Abrão, assim, tipo, filmar a desgraça aqui desse pessoal com descaso, né, tipo, pra realmente fazer, enfim, veio uma onda meio Sônia Abrão, assim, na minha cabeça. E aí eu consegui entender melhor o que ele tinha falado, mas a princípio, como eu não conhecia o filme, nem o cara, eu fiquei com medo. Depois de ler isso, você não quer nem ver o filme, né? Então. E aí o que eu fiquei pensando também é que, tipo, realmente, hoje em dia, que eu tava vendo esses dias uma série da Netflix que fez agora da Ratched, da enfermeira do Estranho no Ninho, né? Que ela é muito louca. E é meio que origens dela, assim, né? Como ela começou, tipo, a vida inteira dela e como ela se tornou uma pessoa ruim, né? O nascer do vilão, né? E aí, nessa série, tem várias coisas, várias cenas, assim, de mutilação, sangue, jorra, assim, sangue, e um monte de coisa bem pesada, assim. Fiquei pensando, cara, realmente, né, como as coisas evoluem, porque
evoluem no sentido não pro positivo ou negativo, mas no sentido como a gente vai naturalizando cada vez mais a violência em cena, né? Que hoje em dia você vai ver filmes de terror, tipo, Chamado, o primeiro filme era uma menininha aparecendo na tela, assim, e aí hoje em dia os demônios, a possessão demoníaca lá, começa... É muito mais gore, né? Acho que vai ficando mais gore, acho que é isso, assim. Tipo, o cara fez lá em 1960 uma crítica sobre essa cena, que é uma cena Sônia Abrão, mas que até a princípio você nem vê, não vê nada, né? Não vê sangue. É um empenho muito grande, mas a princípio, perto do que é hoje, perto do que o cinema é hoje, assim, escancaradamente gore, era quase nada, né? Enfim, como as coisas vão piorando ou se intensificando, né? Enfim, era isso. Não, é uma discussão que ele está trazendo, assim, é uma discussão que vai além desse filme. Inclusive, talvez esse filme, assim, a gente nem possa colocar com esse, né, comparando com outras situações, né, com exploração é uma crítica muito pontual. Inclusive, tem um texto do Serge Danner, que é uma geração posterior ao Jacques Rivette, e que ele era leitor da Cahiers de Cinema, e esse texto era um dos textos fundamentais para aquela geração, né? Ele fala que ele nunca tinha visto o filme, justamente por causa do texto. E depois ele vai relativizar no texto isso, né? Vai falar, tá ali, eu vejo, né? Mas é um pouco como a gente foi identificado naquele momento uma certa atuação, e essa atuação, várias vezes, ela foi ultrapassada. Eu, assim, durante muito tempo, eu realmente não achava nada demais. Eu fui educado vendo Rambo, vendo essas coisas, né? A graça de ver... Eu me lembro era não sei o quê, Duro de Matar. Em Duro de Matar, morre 300 pessoas. Justamente. Robocop morre... O Van Damme toma porrada até desfigurar totalmente a cara dele, a gente cresce assistindo isso e acha uma coisa totalmente normal, mas é bem bizarro mesmo. E eu seguia muito, assim, porque a psicologia, de um modo geral, fala, não, isso não vai tornar ninguém um psicopata, não é isso que torna ninguém psicopata, né? E eu comprava isso, porque eu não me acho um psicopata. Hoje em dia eu nem gosto dessas cenas, na verdade nem gostava também, mas a gente naturaliza. Mas vendo o que acontece no mundo, a forma como as pessoas lidam com essa coisa da vida e da morte, de uma forma muito naturalizada, principalmente em relação à morte, né? Morte do outro. Eu acho que tem efeito, sim. Aí hoje, inclusive, tem um texto sobre um cara falando sobre um desses grandes escritores de história em quadrinhos, falando que, por ele acha que devia acabar todas as histórias em quadrinhos de super-herói. Ele defende que a indústria tem que sair desse lugar. Né, assim, e eu acho também, cinema pobre, você vê quantas análises fílmicas sobre esses cinemas Marvel aí, eu não vejo, mas o pessoal faz análise e só reconhece uma pobreza da linguagem cinematográfica, uma queda, né, porque é tudo efeito, e tudo já mapeado, e tudo para agradar um público. Né? Tem um filme muito interessante, que é o Com o Riso dos Outros, que é sobre humor na internet, é um filme super legal, deve ter na internet, né? Com o Riso dos Outros. E uma das coisas que ele fala, né, que as pessoas falam no final, são comediantes, falando sobre essa relação entre o humor e o seu público, é que quanto mais você se agacha para o seu público, mais você vai beijar o pé daquele público, você vai lamber o chão. Né? Se você faz para... porque eu faço por quê? Porque aí eu ganho meu dinheiro e o público gosta. Quanto mais ele comprar, mais eu ganho. Então, eu faço para agradar meu público. E aí, você se rebaixa ao seu público. Quem é o seu público? Né? Você vai se rebaixando. Na verdade, você vai cavando um público que é baixo, né? Porque você tem que dizer quem é você, o seu lugar, e marcar o seu lugar. As pessoas que você admira que vão chegar para e vão falar, não, esse tipo de produto eu quero. Você tem que atrair o público que você também considera que seja a sua identidade, né? Ficar procurando um público que você precisa de dinheiro e tal, você se rebaixa.
É o caso do cinema americano. É o que aconteceu com a porno-chanchada. Né? Se a porno-chanchada, né, o cinema da Boca do Lixo de São Paulo, tivesse bancado certos limites, talvez ele continuasse enquanto um cinema popular. Mas é que ele teve que se render à pornografia. Foi uma forma de destruir um cinema. Porque a pornografia, né, claro, você ganha um outro mercado, mas ela não é cinema. Você já... O Saramago também tem uma definição sobre pornografia que faz a gente pensar nisso aí, né? Que é pornografia quando você mostra tudo, né? E não acontece... Você mostra o irrelevante. Então, ele dá o exemplo, pornografia, porque chega o cara para vender pizza, com a pizza, e aí a mulher convida, vamos entrar, vamos trepar, e você vê o irrelevante, né? Que é o... Cinema é diferente. Cinema, né? O sexo, né, enfim, não é o mais relevante. Você pode ter uma cena, não tem problema. Mas não é o filme todo. O relevante são outros acontecimentos. Né? Comer a pizza também não é tão relevante. A pessoa dá uma mordida, é mais interessante falar, comentar, e é outro tipo de interesse. Né? Então, o Saramago tem essa definição de pornografia também. Então, tem o mostrar demais, que na verdade não é mostrar demais, não é só mostrar demais. É um pouco a forma como você explora. Mas isso isso talvez extrapole a análise de um produto, de um filme. É uma coisa muito mais complexa. Eu acho que o Ilha das Flores ajuda a gente a refletir sobre isso, porque ele adota toda a linguagem cínica. Né? Uma câmera que não se aproxima, que não mostra os... Né? Ele só se aproxima porque tem que mostrar aquilo. Tem que mostrar o perfume, porque está no texto. Tem que mostrar a prova de história, porque está no texto. Mas ele não se aproxima das pessoas, não se aproxima das coisas mais do que o necessário para mostrar aquilo. Então, ele trabalha com dados, tem uma brincadeira com isso, né, o tempo inteiro. Inclusive, os dados podem não provar nada, né? Mas uma sucessão de dados parece fazer sentido, torna aquilo mais científico. E ele vai brincando com esses dados que deveriam espantar, e ele simplesmente narra como se fossem dados, informações. Né? E até no final ele dá aquela... Né? No final ele se coloca, mas assim, ele vai levando até o limite isso, até o finalzinho do filme, até a última frase. É um roteiro realmente muito interessante, né? Depois, quantos produtos você viu naquela pegada? Mas ele está nesse lugar, né, de explorar esse cinismo, né, que de uma certa... que o Sganzerla está ali dando boas-vindas. Está falando, viva a câmera cínica, porque a câmera cínica é a liberdade. Né? Mas é uma câmera cínica mas, ao mesmo tempo, é cínica. Né? Acho interessante o termo, porque o termo não é um termo que pode ser valorizado assim, né? Mas então, acho que ele discute muito com o texto do Rivetti nesse sentido, né? Mas é uma discussão que está pairando ali aquele momento. A discussão sobre o audiovisual e o mercado de narrativas gerais, né? Videogame, eu acho que tudo isso, né? Esse mercado de narrativas no geral, essa discussão da ética, do até onde mostrado, será que faz bem ficar vendo tanto bem contra o mal e o bem, né, e essa coisa umas cenas, né, eu vi uns pedacinhos lá do Guerra dos Tronos, tem umas coisas que são feitas mesmo para chocar, né, assim, uma evolução rumo a isso, né? Eu vou te chocar, vou construir uma cena, uma coisa que você vai... Né? E eu acho que isso vai ajudando a gente se sensibilizar também. Acho que as pessoas têm muita dificuldade de ler as coisas, né? Não é ler texto, é ler as coisas. Nós temos, cada vez eu sinto mais dificuldade, eu vejo pedacinhos. Tem esse tempo, né? De conviver, ver um filme e conviver com aquele filme na cabeça. Você convive com um determinado universo ficcional porque as séries estão ali, né? O tempo inteiro. Mas ele está discutindo no texto essa ideia dessa câmera que, a princípio, tem uma imagem normal, uma imagem que pode ser considerada
não invasiva, não opinativa, que não toma partido por A ou B, é uma posição, né, que nem a câmera de telejornal. Ela está sempre lá, no mesmo ângulo, filmando as mesmas pessoas, né? Ela parece neutra. E aí, de uma certa forma, eu acho que o texto do Sganzerla traz isso bastante, né? Da câmera cínica. Vocês se lembram que ele fala de um diretor que vai dizer onde que você coloca a câmera? Vocês se lembram? Né? Algum diretor, me esqueci. O Sganzerla fala que perguntaram para tal diretor e ele vai falar, né? É isso, Daniela. Ele coloca na altura dos olhos, né? Que é uma ideia frontal, assim. Quando você coloca um objeto na altura dos olhos, ele está na sua frente. Ao mesmo tempo, isso para a gente tem até um termo, né, interessante, que é né, uma pessoa que olha nos olhos, né, que olha você nos olhos, é uma pessoa simples, né, uma pessoa que é sincera, que não tem o que esconder, né? Uma pessoa que olha para baixo, que não te olha no olho, uma pessoa, né, que olha de cima para baixo, é uma pessoa que tem um pouco de falsidade aí. Então, essa ideia de que o cinema ele se coloca dentro dos limites que permitem a expressão desse objeto, dessa coisa, né? Ele não avança, ele não cria um sentido maior. Isso tem muito a ver com uma ideia de um cinema que seria capaz de representar a realidade. Né? O cinema da década de 60, ele é um cinema inspirado pelo né, o realismo, né, italiano, e é um cinema que vai em busca de uma narrativa que se aproxime do fluxo do real, né? É uma ideia do teatro burguês, né? A capacidade de representar o mundo como ele é. Lembre aí o Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. Né? Então, cinema verdade. Tudo isso aponta para essa lógica de que eu não posso eu vou criar uma coisa que seja parecida com a verdade. Então, eu tenho artifícios para me apropriar da verdade. Que, num momento, é essa neutralidade da câmera, essa câmera mais neutra, que não vai fazer esses planos. Então, na verdade, é uma geração também definindo um limite. Ó, esse tipo de cinema, com a câmera se aproximando, a gente não vai fazer. A gente tem outra linguagem. A nossa câmera, você vê a cena toda. Você vê o desenrolar das coisas. Né? Tem uma comparação com o filme do Vittorio De Sica muito interessante. Que é um filme, esqueci o nome do filme, mas é um filme que o Vittorio De Sica filmou, fez uma versão italiana, e os americanos, logicamente, quer dizer, não, ele filmou com uma grana americana. E ele editou para o mercado italiano, Vittorio De Sica. Mas, nos Estados Unidos, os caras editaram para o mercado norte-americano. E aí, o que aparece na montagem do Vittorio De Sica? Aparece o tempo morto. Né? Então, assim, tem uma cena que os personagens vão comprar bilhete na rodoviária e você tem o momento em que a pessoa não está na fila, então você vê a fila, depois você vê um pessoal sair, vê o personagem chegar na fila, o personagem compra, sai, aí você continua vendo, entra um outro pessoal para comprar, né? Então, essas pessoas que não estão na história, mas que povoam esse cinema, é um artifício dessa naturalidade, porque a câmera não fica ali acompanhando o personagem todos os seus passos. No cinema americano, não. No corte americano, o corte começa quando a pessoa entra para comprar o bilhete e termina quando ela sai. Terminou de comprar o bilhete e saiu. O resto não importa. É um filme mais limpo. Então, essa sujeira um pouco tem a ver com o real, né? Com uma tentativa de expressar o real. A montagem proibida, né? Que é um texto do Bazin, que é outro desses textos. Né? Os caras adoravam proibir. Né? Eles são, assim, a novela vague, o cinema novo, mas adoravam proibir. Ó, não se usa zoom, zoom é coisa de não sei o quê. Ao mesmo tempo, eles proibiam num ano, passava 2 anos, começavam a usar. Agora se usa.
às vezes tem muita retórica aí, mas é interessante que a retórica também se baseia numa reflexão da sociedade. Então, você cria uma retórica, claro, às vezes você até se alimenta dela, vira escravo daquela retórica, mas ela está dialogando com a sociedade ali, com as reflexões, ou tem mais efeito naquele momento, depois que você jogou, você nem pensa aquilo, mas você jogou, aquilo colou, pronto, vamos lá, né? Enfim, a linguagem cinematográfica ela é reflexo dos tempos, né? Ela dialoga, né? O tipo de filme que você faz dialoga com o seu tempo, com o seu lugar, né? E a ideia do horizonte é que o horizonte ele guarda esse sentimento que a gente viu no texto do Arheim, né? Essa coisa do equilíbrio. Não sei se vocês repararam ali no Ilha das Flores, vários momentos que aparecem balanças, né? E várias balanças também muito frontalmente visualizadas, aquela balança para pesar a baleia, e não sei o quê, tal, e os tomates, e os perfumes, né? Em vários momentos, o porco, né? Você vê várias balanças, né? Vários pesos. Ele vai brincando com essa ideia de pesos e medidas, né? O que coloca nessa divisão dos pesos e medidas, por que o porco vale mais que as crianças? Né? Essa é o que ele quer, né? É essa reflexão que ele está trazendo ali. Por que o porco está desequilibrado em relação às crianças, né? Mas a linha do horizonte, ela ajuda a representar esse lugar de equilíbrio, né? Que o Arheim vai falar que é quase uma demanda do nosso próprio corpo. A gente admira o equilíbrio, porque o nosso corpo reconhece o equilíbrio. E ele busca o equilíbrio, porque se ele não buscasse o equilíbrio, ele não conseguia nem andar, né? Se a gente fica em pé, e é esse o nosso grande avanço enquanto mamíferos, né? Andar sobre duas patas, liberar as mãos, ter o polegar opositor, né? Se esse é o nosso grande feito, a gente tende a reconhecer aquilo que nos faz sentir, né, mais. Então, nós nos sentimos animais melhores porque ficamos em pé. Então, nossa arte também tende ao equilíbrio, porque ela representa um sentido fundamental para eu ficar em pé, que é ter equilíbrio. Ao mesmo tempo, eu preciso me deslocar rápido, inclusive, muitas vezes. E aí, né, conseguir administrar o equilíbrio no desequilíbrio, na tensão, é fundamental. Então, correr 100 metros em 10 segundos, né, significa atingir um desequilíbrio tão grande que até para parar é difícil, né? Você corre 100 metros, aí corre mais um pouquinho para parar, vai parando, para retomar o equilíbrio na posição parada. É tão desequilibrado que se você parar de uma vez, você cai, sai rodando, né? Não para. Né? É que nem descer do bonde. Aqui vocês não pegaram essa parte, mas eu vim do Rio de Janeiro, lá tinha bonde de Santa Teresa. A gente descia do ônibus em movimento, né? Aí a gente brincava, quem é que cai em pé e corre deitado? A gente falava que era o português quando caía do bonde. Porque lá no Rio, a gente detesta português. Né? Aqui o pessoal detesta espanhol. Tudo que é piada de português lá, aqui parece que é de espanhol. Tem essas coisas. Mas essa coisa do equilíbrio, né, é fundamental para estabelecer essa comunicação no filme. Então, encontrar o horizonte, né, encontrar a relação do seu filme com o horizonte. Às vezes, o horizonte tem a ver com o olhar, essa direção do olho, né? O próprio olhar é um horizonte, né? O horizonte ele pode ser traçado com qualquer dois pontos que se relacionem. Qualquer dois pontos que se relacionem na tela vão formar uma linha. Né? E os olhos, logicamente, formam essa linha. Os olhos são dois pontos que se relacionam. Né? Postes, uma sequência de postes, árvores, enfim, um olhar. Eu olho para dois personagens, um casal, que se encontram, cada um num canto da tela. Né? A relação entre o olhar deles produz uma linha. Tem uma força ali, né? Que é as linhas invisíveis que o Arheim está ali explicitando. Né?
Ali ele está falando das linhas invisíveis pré-existentes, assim, sem nenhuma carga emotiva. Quando você começa a colocar cenário, personagem, cor, essas linhas passam a ser possíveis em vários sentidos. E manipular essas linhas invisíveis faz parte do trabalho. Muita gente falou que, né, falou sobre os exercícios, que em alguns a linha do horizonte não estava tão enfatizada, ela estava sugerida, enfim, mas que na maioria dos exercícios as pessoas conseguiam identificá-la. Eu ainda posso dizer que algumas linhas do horizonte, além de não serem identificadas, estavam tortas. Por isso que eu corrigi. Porque ao corrigir, mesmo, e às vezes eu não conseguia identificar a linha do horizonte, eu corrigia por um prédio, por algo vertical que estava que nem aquele tijolo do pedreiro, né? Estava para o lado. Aí eu ia lá e botava mais na vertical. Eu não estava porque eu não conseguia ver o horizonte. Mas é claro que quando você consegue identificar a verticalidade e a horizontalidade do quadro, isso te dá uma segurança. Isso parece que te dá o horizonte. Parece que o horizonte surge ali. Você vê que tem alguns horizontes que, inclusive, eles não são horizontais como a linha do oceano. Por quê? Porque são horizontes com montanhas. Eles têm um desenho. Né? E respeitar esse desenho não significa botar a câmera para fazer aquele desenho ficar reto. Se aquela montanha ela sobe. Significa acertar a linha do horizonte, acertar o eixo da câmera com nível e filmar com a câmera no eixo. Aí o horizonte verdadeiro se faz e eu consigo entender aquela cadeia de montanhas como uma cadeia de montanhas, como uma coisa que sobe, uma coisa que desce, né? E aí? Bahia? Uma coisa também que eu acho importante, né, nessa questão da linha do horizonte que passa para outros elementos da narrativa cinematográfica, é a necessidade de continuidade. Continuidade. Eu acho que é interessante a gente pensar assim, a continuidade é um tipo de contraste. O que é contraste? É uma relação entre, que a gente pode dizer, dois elementos, né? São os elementos. Quando eu coloco dois elementos em relação, estabeleço relações de contraste. Eu posso identificar a relação de contraste entre esses elementos, que é a básica da linguagem, né? Nossa linguagem dialética, né? Um elemento é alto, outro é baixo, um é claro, outro é escuro, um é roliço, outro é retangular, um é áspero, outro é liso, um é úmido, outro é seco. Né? Eu começo a estabelecer contrastes, elementos. Alguns contrastes são mínimos. Esse aqui é um pouco mais molhado que aquele. Esse é um pouco mais liso que aquele outro. Esse é um pouco mais escuro que aquele lá. Esse é um pouco mais alto do que o outro. As diferenças estão bem próximas, né? A continuidade é um pouco essa diminuição das diferenças. Então, o cinema narrativo, ou até mesmo o documental, que ele também tenta se organizar de forma narrativa para que ele possa apresentar uma possibilidade de leitura para o espectador, então ele estrutura de forma narrativa os seus elementos, o cinema documental, né? Que é para que ele seja legível. Então, essa continuidade, ela estabelece essa relação, né? É fundamental para o cinema narrativo de um modo geral. E ela tende a homogeneizar o local onde aquele filme, né? Aquela imagem, aquele tipo de imagem, aquela linguagem, né? Tende a homogeneizar, que é o que liga as coisas, né? Você vai ver uma série e você reconhece a série pelo tipo de imagem que ela te fornece. Existe um padrão, mesmo que o fotógrafo seja diferente. Mesmo que você pega as séries, né? Você vai ver a lista de profissionais,
você vai ver que tem 3 ou 4 fotógrafos. Aí você vê, esse episódio foi fotografado por não sei quem, esse por aquele outro, esse aqui por esse. Então, você tem diferentes fotógrafos. Mas você tem que homogeneizar. Ao mesmo tempo, né, que é o que o texto do Arheim está trazendo, você tem... As coisas não podem ficar sempre iguais. Né? Você tem uma mudança de estado. E o cinema, o filme, ele vai fazendo contraponto. Ele vai acompanhando a narrativa e fazendo contrapontos. Né? Ainda que você não enfatize demais os momentos mais patológicos, né? De mais emoção, que visem explorar esse lado desse sentimento humano, ainda que você não enfatize eles, você joga com relações de contraste ali. Né? Hoje em dia, normalmente, as cenas violentas, inclusive, são muito rápidas. Passam um pouco pelo... Você sai de um ritmo mais ou menos tranquilo, de uma tensão, de uma coisa que está prestes a acontecer, a uma série de coisas rápidas. Deus, o Diabo na Terra do Sol. Né? Aquela negociação tensa ali do boi. Né? Aí, quando a negociação desanda, o filme desanda. É facada, é perseguição, é tiro, é morte, é enterro. Aí acalma de novo. Mas a sequência de coisas violentas, ela é expressada pela velocidade. Né? Aliás, se vocês pararem para ver as séries de TV, você vai ter milhões de exemplos do cinema novo do mundo, né? Do mundo. Mas no cinema brasileiro, você vê coisas ali, olha aqui outro. Você vai vendo um monte de diferença dessas séries aí. Tá? É muito engraçado. Você vê que o pessoal puxou mesmo. Né? Quem restaurou Deus, o Diabo na Terra do Sol foi o Scorsese, que é um mestre, né, da cinematografia, principalmente essa cinematografia crua e violenta, né, que infelizmente se associa, né? Realidade à violência. O cinema americano, né? O cinema europeu muitas vezes associa realidade a tédio. O que é o real, né? Vai saber. Algum comentário? Eu ia falar, é porque minha internet caiu, mas eu ia falar antes da questão do filme, eu esqueci o nome agora, rapidamente, mas enfim. Pode falar coisas. É que ele tinha essa questão do cinismo muito assim, claro, tanto que eu achei engraçado o início do filme. E aí ele vai mostrando as coisas de uma forma meio, sei lá, é tão científico que chega a ser engraçado de estar no filme, sabe? E a forma como ele mostrava as cenas, eu achei engraçado no início até, meu pai, inclusive, ele ficou incomodado com o início, porque tinha, acho que é o Guarani que ele tocava, né? E na época da ditadura, tinha muito essa música, meu pai ficou logo incomodado, que filme é esse que você está assistindo? Aí eu falei, não, foi meu que o professor indicou. Ele, não, porque essa música aí tocava muito na época da ditadura e tal. Aí eu já fiquei, ai meu Deus. Mas quando eu comecei a assistir, eu achei engraçado, e aí é interessante como ele vai mudando, né? Porque, tipo, ele vai mostrando os dados, parecendo que não vai chegar em lugar nenhum. Aí, do nada, ele mostra a Ilha das Flores, aí eu comecei a ficar muito séria, sabe? Tipo, eu não conseguia mais rir de nada, eu fiquei muito incomodada. E eu acho incrível como ele consegue trazer essa inversão do nada, assim, no meio do filme. Ah, era isso. Ele vai construindo. Agora, eu não acredito que você não tinha assistido Ilha das Flores. Não, nunca tinha visto. Porque a minha experiência é de que todo mundo vê esse filme no colégio. Umas 5 vezes. Todo professor chega, oi, vamos ver a Ilha das Flores. É tipo assim, Ilha das Flores de novo? Não. Eu nunca tinha assistido. Que bom, fico feliz de poder ter apresentado Ilha das Flores para você. Eu fui apresentado ao cinema com esse filme. Eu fiz um curso de cinema com o Hernani quando eu tinha 17 anos. E ele passou esse filme. Foi a primeira vez que eu vi Ilha das Flores. Muito tempo atrás. Sim, mais algum comentário? Então, vamos parar de gravar, hein? Vou dar por encerrado, que eu já comentei também o que eu tinha para comentar sobre o tema. Linha do horizonte. Senão vai ficar muito grande a gravação. Pronto. Professor, eu descobri que meu celular tinha esse